Olá meus amigos Book Crushers, aqui é o Henri Neto para mais um vídeo do canal e hoje eu trago para vocês a vídeo opinião de um livro que eu sinceramente não sabia que eu precisava ler, mas eu li e eu gostei. Pegue suas varinhas, pois hoje nós vamos conversar sobre O Filho Rebelde da Rainbow Rowell. Muito que bem, quando eu li Carry On em 2016 mais ou menos, ele se tornou um favorito máximo para mim naquele ano. A Rainbow Rowell me cativou com o Simon Snow, com o Baz, com a Penelope e todos os outros personagens, e foi justamente isso que me conquistou muito, porque ela pegou essa história de um escolhido e transformou o seu escolhido no pior escolhido do mundo. E eu acho que essa é a grande graça do Simon Snow em Carry On. Ela subverte toda a jornada do herói e faz o seu herói ser um grande fracassado. E mesmo que eu tenha dito naquele nosso vídeo lá de 2016 que eu queria muito que houvesse uma continuação para passar mais tempo com esses personagens, quando a Rainbow Rowell anunciou O Filho Rebelde, eu confesso que eu fiquei bastante reticente, porque querendo ou não, a história de Carry On ela tem um começo, meio e fim. É como se fosse o último livro da série do Simon Snow, e ali a gente tivesse a conclusão desses personagens, mesmo que a gente não tenha visto os livros anteriores. Mas, como a curiosidade sempre mata o gato, o livro foi lançado lá fora, ele acabou de ser lançado aqui no Brasil, e eu pensei, ok, eu preciso saber como é que essa história continua, eu preciso saber o que a Rainbow Rowell fez, e foi por isso que eu fui ler O Filho Rebelde. E assim como eu fiz com o primeiro livro, onde eu compartilhei com vocês 3 motivos para ler e 2 motivos que podem ser um contra, eu vou fazer a mesma coisa com O Filho Rebelde. Vou apresentar para vocês 3 motivos que eu acredito que vocês precisam ler esse livro e 2 motivos que eu acho que vão fazer vocês não quererem ler esse livro. Enfim, espero que vocês gostem desse vídeo, que não vai ter spoiler, pode ficar tranquilos e continuem comigo até o final. Vamos lá? Muito que bem, para começar esse nosso primeiro ponto positivo e talvez o principal, que eu acho que é o que vai levar as pessoas a lerem esse novo livro da série Carry On, do Simon Snow, é o ponto de partida de O Filho Rebelde. Porque, como eu disse para vocês na introdução, em Carry On, a Rainbow Rowell pega toda a trama da jornada do herói e subverte para criar um escolhido fracassado. E aqui o ponto de partida de Wayward Son é justamente o que acontece com esse herói depois que a sua jornada chega no fim, depois que o seu objetivo foi cumprido, depois que o vilão, por assim dizer, foi derrotado. E deixa eu dizer para vocês, quando a gente reencontra o Simon aqui, alguns anos depois dos acontecimentos de Carry On, ele não está exatamente no seu grande momento. Ele não sabe o que fazer da vida. Ele está completamente perdido. E mesmo que a Penelope e o Baz tentem ali ajudar ele a sair dessa fossa, a gente percebe que o personagem está muito perdido, porque ele perdeu o seu norte, ele perdeu o seu grande objetivo da vida. O que ele vai fazer agora que o mundo dele não precisa mais de um herói? E eu acho que esse ponto de partida para uma continuação foi muito interessante. E foi muito inteligente também. Porque logo que eu percebi pelas primeiras páginas e pelos primeiros capítulos que era esse caminho que a Rainbow Rowell estava tomando na história, eu fiquei muito interessado, porque eu queria saber como é que ela iria tirar o personagem desse grande buraco onde ele estava se enfiando. Então, sim, eu acho que o primeiro e o principal motivo que você deve parar o que está fazendo e ler O Filho Rebelde é justamente ver com seus próprios olhos essa ideia sagaz que a autora teve para continuar a sua história. E já que falamos do primeiro motivo, vamos falar do segundo motivo que eu acredito que você precise ler O Filho Rebelde, e esse segundo motivo é o Baz. O Baz simplesmente rouba todas as cenas em que aparece nesse livro, e ele aparece desde o primeiro momento. Eu fiquei muito feliz com isso, porque em Carry On, a entrada do Baz só vai acontecer a partir da página 100, e essas primeiras 100 páginas, elas foram meio engessadas, sabe? Elas foram meio difíceis de atravessar, tanto que eu senti que a história só engatilhou quando o Baz surgiu no primeiro livro. E aqui ele já vai estar desde o primeiro momento, cuidando ali do Simon, tendo uma relação de amizade com a Penelope. E
ele é simplesmente sensacional. Porque ao mesmo tempo que ele tá lidando com seus problemas de vampirismo, que ele tá tentando cuidar do Simon Snow, ele não perde a pose dele, sabe? Ele não perde as tiradas dele. E isso dá uma graça, dá uma fluidez pra história que é simplesmente a coisa mais sensacional do mundo. Tanto que, sem sombra de dúvidas, os meus capítulos favoritos desse livro aqui foram os capítulos narrados pelo ponto de vista do Baz. Porque ele viajava por sentimentos, sabe? A apreensão pela relação dele com o Simon, as descobertas dele com relação ao vampirismo, os dramas deles durante a viagem que os três acabam indo para os Estados Unidos. É tudo tão divertido assim que você embarca na história junto com ele e não quer mais parar. E já que eu falei da viagem que eles vão realizar nesse livro aqui, a viagem de carro do Baz, do Simon e da Penelope pelas estradas dos Estados Unidos, sem sombra de dúvidas, é também o meu terceiro grande motivo para você ler esse livro aqui. Afinal, a Penelope, ela meio que cria essa ideia de que, para ajudar o Simon a mudar os ares dali do Reino Unido, que tudo lembra que ele é o escolhido da magia, ela pensa em levar ele e o Baz para os Estados Unidos para uma viagem de carro. E tudo que você possa imaginar que vai acontecer de errado nessa viagem de carro, vai acontecer de errado nessa viagem de carro. Até porque o universo mágico dos Estados Unidos é completamente diferente do universo mágico do Reino Unido e que nos foi apresentado lá em Carry On. E é muito engraçado a forma como a Rainbow apresenta esse universo mágico, porque logo que a gente começa a ler Carry On, a gente percebe que existem umas referências a Harry Potter ali. Só que quando eles vão para os Estados Unidos, a gente acaba percebendo uma outra referência que estava presente o tempo todo na nossa frente, a gente nunca parou para pensar. Qual é essa referência? Crepúsculo. E o próprio Baz, a gente acaba percebendo que é uma referência aos vampiros de Crepúsculo. Afinal, a forma como ele se alimenta de sangue é só de animais, assim como os Cullens e os vampiros vegetarianos, sabe? Só que é claro que ela vai moldar tudo para se encaixar no seu universo mágico, mas ainda assim vão até aquelas citações que você vai pensar, eu já sei de onde ela está tirando isso. Sem falar que aqui os vampiros são muito importantes também. Enquanto no primeiro livro nós temos tudo pelo ponto de vista dos feiticeiros, aqui os vampiros são meio que quem controla as peças do jogo. Eu não vou falar mais sobre isso porque vai acabar sendo spoiler, mas se você quiser descobrir como isso acontece, é claro que você vai precisar ler. Entretanto, como nem tudo pode ser perfeito, é lógico que existem os contras dessa história. E são dois que me incomodaram um pouco, e o primeiro deles é com relação ao relacionamento do Baz e do Simon. Eles estão em um momento muito delicado. E, infelizmente, esse momento delicado perdura o livro inteiro. É algo frágil e que meio que quebra a nossa expectativa de como a gente viu esses dois personagens terminando o primeiro para como eles estão agora. E tudo bem que eu entendo por que a Rainbow Rowell fez isso, eu entendo que faz sentido com relação à história que ela está contando, eu entendo que está acontecendo isso para os personagens se desenvolverem, só que, assim, os momentos de fanservice não são tantos quanto eu imaginava que eu teria. E isso foi um problema para mim. Mas, brincadeiras à parte, o meu segundo principal problema com relação a O Filho Rebelde, e talvez o principal problema dessa história, é a forma como ela termina. Existe todo um começo, meio e fim aqui, só que aí chega no epílogo, que ela carinhosamente chama de prólogo, e ela meio que termina com um to be continued, mas não daqueles que você pensa, caramba, eu preciso do próximo livro agora, mas sim daqueles que você pensa, eu não acredito que ela está parando a história nesse exato momento. Se ela não tivesse escrito esse epílogo, eu acho que eu teria dado 5 estrelas para O Filho Rebelde, só que ela escreveu esse epílogo. O epílogo termina da pior maneira possível. Eu fiquei muito, muito, muito frustrado com esse epílogo. Termina com e o personagem abre a porta. Claro que não foi assim, mas é um exemplo que eu estou dando. Por isso, eu dei 4 estrelas para O Filho Rebelde. Eu acho que foi exatamente o que mais quebrou o meu clima com relação a esse livro, porque eu li muito rápido, foi muito fluido, eu me imergi muito fácil na história, eu comprei a história que ela estava contando, só que aí chega no final e, como eu posso dizer,
ela quebrou o meu clima, sabe? Mas mesmo que ela tenha quebrado o meu clima, eu curti muito essa leitura. Meu único problema com relação ao Filho Rebelde, de fato, é o final dele, que eu acho que poderia ter terminado no capítulo anterior, sem problema nenhum. Muito bem, pessoal, esses foram os meus 3 motivos para ler O Filho Rebelde da Ravenwood e 2 contras. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa nossa vídeo opinião diferentona. Enfim, se gostaram do vídeo, clique aqui embaixo gostei, compartilhe nas suas redes sociais, deixe os algoritmos do YouTube saberem que vocês aprovaram o conteúdo apresentado aqui no canal do Crushes e querem receber novas notificações. Se ainda não são inscritos no canal, sejam muito bem-vindos e se tornem Book Crush. Ative o sininho para estar sempre sabendo quando tem vídeo novo por aqui. Lembrando que eu também estou no Instagram e no Twitter. Para quem quiser me seguir, os links vão estar aqui embaixo na caixa de informações, juntos com o meu perfil para Goodreads, além do link de compra já da Amazon. Vocês comprando qualquer livro, qualquer produto através dos meus links de compra, eu recebo uma pequena comissão e vocês não estão pagando nada além por isso. Enfim, vocês já leram O Filho Rebelde, vocês pretendem ler O Filho Rebelde, deixa aqui embaixo nos comentários, vamos conversar. Vocês sabem que conversar com vocês é a melhor parte do vídeo para mim, pois aqui foi o Rebeneto para mais um vídeo do canal do Crushes. Tchau e até o nosso próximo encontro.